vamos começar mais uma aula nossa. Agora é a correção da atividade. No item 1 tem: o material pode apresentar diferentes propriedades dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir. A letra A ela diz o seguinte: ar comprimindo-se dentro de uma seringa tampada quando o embolo é empurrado para dentro. Ou seja, quando a gente pega a seringa e puxa aquela seringa, a gente está fazendo o quê? Puxando o ar. E o ar é o quê? Gasoso. Então, a resposta da letra A é gasoso. Na letra B, ela diz o seguinte: parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. Parafina é aquela substância que a gente faz vela. Se a gente está derretendo ela, ela está indo para qual estado? Estado líquido. E na letra C nós temos diamante sendo usado para cortar metais como ferro. Ou seja, o diamante, ele é um objeto em estado sólido, ou seja, ele é rígido, então o diamante é sólido. Certo, pessoal? Indo para o item 2. Com base no modelo de partícula, explique os fatos a seguir. O vapor d'água, com a diminuição da temperatura, transforma-se em água líquida. Quando a gente está estudando, vocês lembram que eu falava se eu aumento a temperatura, as minhas partículas elas se espalham mais. Aqui, deixa eu fazer aqui um modelinho. Se eu tenho as partículas todas juntas, se eu aumento a minha temperatura, elas começam a se movimentar e diminuindo a força de atração entre elas. Se eu diminuo a temperatura, a força de atração aumenta sobre elas. Então, o vapor d'água, aqui no item ele diz o seguinte: o vapor d'água, com a diminuição da temperatura, transforma-se em água líquida. Ou seja, eu estou saindo do vapor e estou aumentando a atração entre elas. Então, a resposta da letra A é o quê? A diminuição da temperatura é resultado da diminuição da movimentação das partículas, que se aproximam uma das outras, aumentando a força de atração entre elas. Ou seja, eu vou aumentar a força de atração entre elas, porque eu vou estar o quê? Diminuindo a temperatura. Letra B. Deixa eu só arrumar aqui. Ao abrir um frasco com perfume, mesmo a certa distância, percebe-se rapidamente a sua fragrância. Quando você abre um vidro de perfume, aí o que você vê? Você começa a sentir o cheiro de longe, aquele cheiro vai saindo ali aos poucos e vai tomando o ambiente. Ou seja, o perfume, ele passa do estado líquido para o estado gasoso e as partículas começam a preencher todo o ambiente disponível. Então, a resposta da letra B é o seguinte: com o frasco aberto, o perfume pode passar do estado líquido para o estado gasoso, e nesse estado as partículas preenchem todo o espaço disponível. Assim, as partículas constituintes do perfume alcançam lugares distantes por meio de um processo chamado difusão gasosa, que é justamente essas partículas que preenchem todo o espaço disponível. Certo? Vamos para o nosso item 3. O item 3 ele diz o seguinte: as figuras A e B apresentam o mesmo gás em duas temperaturas diferentes. Os vetores apresentam a intensidade e o sentido e a direção do movimento das partículas. Quanto maior o comprimento dos vetores, maior é a agitação entre as partículas. Ou seja, se eu tenho maior movimento, se eu tenho maior comprimento dos vetores, eu vou ter o quê? A agitação das partículas. Então, se meu vetor está maior, eu tenho as partículas mais agitadas. Se ele está menor, eu tenho partículas menos agitadas. Qual das figuras A ou B representa o gás com maior temperatura? Justifique sua resposta. Ou seja, ele já diz aqui, se o vetor está com a maior agitação, de acordo com o vetor aqui, então eu tenho que é o item B. Ou seja, porque as partículas estão mais agitadas. Ou seja, como eu falei aqui, ó, eu aumento a temperatura
eu aumento a temperatura, eu espalho as partículas elas ficam com menor atração. Se eu diminuo a temperatura, elas ficam mais atraídas umas com as outras. E nesse caso, o vetor aqui vai descrever justamente esse afastamento das partículas. Então, o item 3, a resposta é a letra B. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior é a movimentação de suas partículas. Nesse caso, representada na ilustração pelos vetores mais compridos, ou seja, pelo vetor B. Agora, o item 4. A naftalina é comercializada como inseticida, na forma de esferas sólidas que diminuem de tamanho com o passar do tempo. O vapor de naftalina é nocivo tanto para os insetos quanto para os humanos, por isso, ela sempre deve ser utilizada conforme a indicação do fabricante. Qual a mudança de estado físico que justifica a diminuição do tamanho da esfera da naftalina com o passar do tempo? Olha, quando a gente vai observar lá na nossa tabela de mudanças, nós temos que o quê? O estado gasoso, estado sólido, o estado... Perdão, ao contrário. Sólido, líquido e gasoso. Quando nós vamos direto, ou seja, qual a mudança de estado físico que justifica a diminuição do tamanho da esfera de naftalina com o passar do tempo? Ou seja, eu tô na naftalina, é comercializado nas formas de esferas sólidas. Então, a naftalina tá aqui, né? Com o passar do tempo, aqui, o vapor de naftalina é nocivo tanto para os insetos quanto para os humanos, por isso ela sempre deve ser utilizada na forma de indicação do fabricante. Se eu deixar a naftalina por algum tempo, com o passar do tempo ela vai para o estado gasoso. E essa mudança de estado direto do estado sólido para o estado gasoso a gente chama de sublimação. Então, a resposta do item 4, vou colocar aqui, ó. 4 é sublimação, certo? Até mais, pessoal!